Apresentamos a vida do teu Filho. Espírito Santo, use, ó Pai, para ministrar os nossos corações. Que a tua palavra seja, Deus, viva, eficaz, possa produzir em nós frutos. Abra os nossos olhos, quebra as fortalezas, para que possamos, ó Deus, por completo servir a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Amém? Diz assim: e orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Só que aí, feche seus olhos mais uma vez. Pai, queremos te agradecer ao Pai nessa noite, porque temos a oportunidade de nos reunirmos para falar com o Senhor, ó Deus, para ouvir do Senhor em comunidade. Deus, que cada coração, cada mente que está nesse lugar, ó Pai, que está ouvindo, assistindo ali pela internet, ó Deus, que de alguma forma seja impactado, ó Deus, que a mente seja transformada, o coração seja transformado, Deus, pelo poder que há no teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante quando nós pensamos, na verdade nós pensamos de forma, deveria ser importante, na verdade, nós pensarmos de forma frequente sobre oração, sobre humildade, sobre integridade pessoal, sobre integridade intelectual. Seria importante nós pensarmos sobre o que nós pensamos. Você entende isso? Seria importante nós pensarmos sobre o que nós pensamos. E por que isso é importante? Porque muitos dos nossos pensamentos, eles estão errados. E se nós não pensarmos sobre o que nós pensamos, provavelmente nós continuaremos com esses pensamentos errados. E eu me lembro de uma vez que eu fui atender um cliente, há um tempo atrás, e dono de uma empresa, e eu estava mostrando lá uma função administrativa no sistema, e eu explicando para ele, e aí a gente acabou entrando numa discussão. Ele começou a falar: não, mas você está errado, isso não funciona assim. E eu falei: não, funciona assim, é assim, assim, assado, esse é o correto. Não, isso está errado, o sistema está errado. Enfim. Aí eu falei para ele: olha, mas está errado a forma como você está pensando por causa disso. Aí ele disse assim: tá, mas o gerente que eu trabalhei com ele falando, né? O gerente que eu trabalhei com ele, uma empresa multinacional, trabalhou assim 20 anos. Você está falando que ele está errado? Eu falei: estou falando que ele está errado. E eu vou te mostrar. E eu fui e expliquei para ele. Eu fiz lá todo o processo e falei: rapaz, está errado mesmo esse processo. Ou seja, ele trabalhou mais de 20 anos como gerente dele na empresa anterior, de uma forma errada. Ele estava trabalhando de uma forma errada e achando que estava certo. Então, pensar no que se pensa é importante, porque nós deveríamos confrontar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós
sabemos, entre aspas, nós deveríamos confrontar essas coisas, todas elas, com a Bíblia. Nós deveríamos confrontar aquilo que nós supostamente sabemos de forma constante com a Bíblia. E por que de forma constante? Porque quem garante que aquilo que eu penso hoje está de fato correto? O que vai pautar a minha certeza, nada mais, nada menos do que é a própria Palavra de Deus. E quantos ensinos nós já não tivemos errado? Quantos ensinos lá para trás nós não tivemos que foram equivocados? Esses dias eu compartilhei na escola bíblica dominical, há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Eu lembro que eu orei, quem estava na escola bíblica vai lembrar, eu estava orando para que Deus me ajudasse a amar mais as pessoas. Eu estava orando por isso. Eu não sei quem já orou por isso, né? Mas eu orava para que eu conseguisse amar mais as pessoas. Eu falei, Deus, me ajuda a amar mais. E aí eu lembro que uma pessoa, que era o meu discipulador na época, ele disse assim: Marco, saiba de uma coisa, se você orar para amar mais as pessoas, você está pedindo para Deus para que você seja um pastor. Eu falei, mas eu não quero ser um pastor. Eu falei, eu não quero estar à frente da igreja, eu não quero isso. Então o que eu fiz? Parei de orar para amar mais as pessoas. Olha como é perigoso nós ouvirmos pessoas. Eu não estou falando que a gente não deve ouvir pessoas, mas o quanto é perigoso quando nós ouvimos as pessoas que trazem informações erradas e a gente vive de forma errada durante sei lá quanto tempo, orando errado, agindo errado. Por quê? Porque se crê errado. Você está entendendo? Porque se crê errado. Então nós deveríamos pensar sobre o que nós pensamos. E porque nós sofremos ataques constantes dentro de nós e fora de nós, para que isso influencie de alguma forma as nossas crenças. É constante as coisas que acontecem dentro e fora, para que o Evangelho seja de alguma forma deturpado, para que haja ruído na mensagem do Evangelho. É de forma constante que isso acontece. De novo, é dentro de nós e fora de nós. E não é de agora, né? Nós estávamos estudando a primeira carta de João e foi falado muito sobre isso. Então, a gente acha que tem heresia hoje, tem deturpação do Evangelho hoje. Sempre existiu. Sempre existiu. E Paulo escreve essa epístola aos Efésios quando ele estava preso. Tá? Ele estava preso em Roma e 2 anos antes de sua morte ele escreve aí 4 cartas enquanto preso. Ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemão. E é interessante nós notarmos que em todas essas cartas em que Paulo estava preso, em todas elas ele demonstra alegria, demonstra gratidão e demonstra vitória. Em todas elas, Paulo demonstra essas coisas: alegria, gratidão e vitória. Estando preso, estando acorrentado. Em se tratando do nosso texto, você vai entender o porquê que eu disse o que eu disse até agora. Paulo começa ali, no versículo 19, dizendo assim: e orem também por mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: ore por mim. Paulo, o grande evangelista, Paulo, o grande teólogo, Paulo, aquele que foi elevado no 3º céu e voltou, ele pede aos Efésios: orem por mim, orem também por mim. No versículo anterior, ele diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o
povo santo. E aí no versículo ele lembra aos Efésios: vocês devem orar por todo o povo santo, mas lembrem-se de orar por mim. Lembrem-se de mim na oração de vocês. Não se esqueçam de mim. Orem por todos, mas não se esqueçam de mim. E talvez, eu não sei, né? Talvez, eu acho que não, eu acho que Paulo deve ter instruído muito bem eles. Talvez ele fale: não, mas Paulo não precisa de oração, né? Ele ora, ele já foi até o terceiro céu. Olha, o quanto ele é intelectualmente bom, o quanto Deus fala com ele. Olha o que Paulo tem nos ensinado. Mas será que Paulo precisa da minha oração? Paulo lembra eles: e orem também por mim. Se Paulo precisava, ou se Paulo estava pedindo oração, será que nós também não precisamos de oração? Será que nós não precisamos nos lembrarmos o quanto é importante a intercessão, o quanto é importante nós orarmos uns pelos outros? E dentro do aspecto da oração, eu entendo que existem pelo menos três classes de pessoas. A primeira, que pede oração para os outros, mas ela mesma não ora por si mesma, né? Lembra de orar por mim lá, né? A segunda, que acha que não precisa de oração de ninguém. E a terceira, que é como Paulo, que entende, né, que ele tem que orar por si mesmo, mas também pede oração para as outras pessoas. A primeira classe das pessoas que não oram por si mesmas, eu entendo que elas são subdivididas em duas classes. Uma delas, as pessoas que não oram por si mesmas, pelo menos por dois motivos. A primeira delas, uma delas talvez não seja cristã, ela não ora, ela simplesmente não ora. Ela não vai até Deus, ela simplesmente não vai para orar por si mesma. E a segunda classe são as pessoas que acham que a oração dos outros tem mais poder. Já viu essa? Assim, você que é mais chegado, sabe, do homem lá de cima, você que é mais chegado de Deus, sabe, ora por mim, porque eu acho que a minha oração, ela não é tão forte, né? Já viu esse termo, né? Oração forte. Então eu entendo que existem essas duas classes de pessoas. Uma delas, não cristão, esse não ora. E a segunda é porque ele acha que é a oração do outro. E essa segunda classe é muito, eu diria, não perigoso, mas ao mesmo tempo é também. Essas pessoas que estão nessa segunda classe são pessoas que elas têm crenças erradas. Elas têm crenças erradas. Vocês já viram uma ilustração? Eu achei bem legal, até compartilhei uma vez. Você já imaginou? Você lembra da Rainha Elizabeth? Lembra? Ela morreu. Não sei se você sabia, né? Mas ela viveu muito tempo. Mas ela morreu. Mas imagina um soldado da Rainha Elizabeth. Um soldado lá, alguém, não sei se é assim que fala, mas indo lá no castelo pedindo um copo de água para a Rainha Elizabeth. Ô, dona Rainha, né? A senhora podia pegar um copo de água lá para mim? Eu não consigo imaginar. Eu imagino que a pessoa teria vergonha, que a pessoa teria, né? Ela falando: eu não vou pedir nada para a rainha, eu vou pedir para alguém que está cuidando da limpeza, para alguém, né? Mas e os filhos da Rainha Elizabeth? Será que eles não levantavam de noite e iam acordar a mãe e falavam assim: mãe, me dá água? E a mãe o que fazia? Ia pegar água. Por quê? Porque é filho. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós temos esse livre acesso a Deus. Nós podemos nos achegar a Deus com confiança. Nós não precisamos olhar para Deus como alguém que está longe de nós. Nós podemos olhar para Deus como alguém que está perto de nós. Alguém que nós podemos chegar diante de Deus. E não importa o momento, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nós podemos nos achegar até Ele. Amém? Amém. E a terceira classe, a segunda classe, perdão, de pessoas, são as pessoas que acham que são autossuficientes. Elas pensam que não precisam, de fato, da oração de ninguém.
E por que elas pensam assim? Mas eu já tenho acesso ao Pai e não preciso que ninguém ore por mim. Nós precisamos lembrar de Paulo. Nós precisamos lembrar de Paulo. Orem por mim. Se Paulo, que era Paulo, não se considerava autossuficiente em si mesmo, eu entendo que nós temos de fato acesso ao Pai, eu entendo que existem algumas lutas que são só nossas, eu entendo que existem algumas batalhas que são só nossas, mas ainda assim eu posso pedir a oração de alguém. Eu posso chegar para você e falar assim: irmão, lembra de orar por mim. E não importa o quanto eu seja experiente, não importa o quanto eu seja experimentado, não importa o quanto eu me ache maduro, ou o quanto você me ache maduro, eu quero falar para você: não se esqueçam de orar por mim. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: lembre-se de orar por mim. E a terceira classe de pessoas, a terceira classe são como Paulo, são pessoas humildes. Ele nos ensina a entender que no reino de Deus a intercessão ela vale tanto para um recém-convertido quanto um Paulo. A oração feita, realizada uns pelos outros, ela vale tanto para aquele que acabou de se converter, aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, quanto para aquela pessoa que está há 40, 50 anos na fé, talvez já tenha escrito um monte de livros, talvez já tenha tido muitas experiências com Deus. Ainda assim, essa pessoa, ela, assim como Paulo orava pela igreja. E aí, lá no início do capítulo 1, versículo 17, diz que Paulo orava pela igreja de Efésios. E aí, no final da carta, ele lembra aos Efésios: orem também por mim. Orem também por mim. E nós precisamos entender que nós dependemos dos dons uns dos outros, nós dependemos do chamados uns dos outros, nós, por algumas vezes, dependemos da provisão uns dos outros. E nós também, de alguma forma, nós dependemos da oração uns dos outros. É por isso que existe, a equipe de intercessão também. Porque se entende que nós precisamos uns dos outros. Não só dos chamados, dos dons, dos ministérios, mas nós precisamos uns dos outros também na oração. Amém? Amém. E aí Paulo, ele diz: e orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas. Paulo lembra eles. Olha que coisa legal. Paulo, ele podia ter pedido para os Efésios, falou assim: olha, eu estou preso, tem como vocês orar para que eu seja liberto? Tem como vocês orar para o meu bem-estar? Tem como vocês orar pela minha saúde? Eu estou falando que é errado. Mas o que Paulo pede? Peçam que Deus me conceda as palavras certas. Peça que Deus me conceda as palavras certas. E as palavras certas do quê? Que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Então Paulo, quando ele está preso, ele pede para os Efésios orar por ele, para que ele tenha as palavras certas, para que ele pudesse explicar corajosamente o segredo das boas novas. Eu entendo também que para que uma ação ou uma mensagem seja correta, ela precisa de três coisas. Ela precisa da ação propriamente dita, ela precisa da motivação e ela precisa de integridade.
ela precisa da ação, ela precisa da motivação e ela precisa de integridade. E quando eu falo de integridade, você vai entender o que eu estou dizendo. A ação, propriamente dita, é eu fazer algo, é eu de fato falar algo. A segunda coisa é a motivação, porque quando a gente lembra da história de Davi, a gente lembra sempre do versículo, né, que Deus não olha o exterior, Deus olha o interior, o coração, a motivação. Então, se Deus olha a motivação e não olha só o que eu faço, o próprio Jesus, quando ele fala assim, olha, quando você orar, não fique pelas praças, o que você faz? Você entra ali no seu quarto, você vai estar em joelho. Quando você der esmola, não saiba a sua mão direita, que faz a sua mão esquerda. Então, ele entende que a motivação, a Bíblia trata muito disso, a motivação ela importa. Então, não é a ação só. Porque a minha ação ela pode ter várias motivações, inclusive motivações egoístas. Eu posso fazer o bem para o outro pensando no meu próprio bem. Então eu não estou fazendo bem ao outro, eu estou querendo o bem a mim mesmo. Isso é egoísmo. Então a ação é importante, a motivação é importante, mas elas ainda não são suficientes. É importante que aquilo que for feito seja feito de forma íntegra, assertiva. E eu vou explicar. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que tem um bebê, o Murilo, está com sede. O Murilo está com sede. E aí eu tenho uma ação. Eu vou lá dar alguma coisa para ele beber, certo? A minha motivação talvez seja boa. Não, eu quero matar a sede do Murilo. Mas aí eu chego lá e vou com Coca-Cola. O que vai acontecer? Os pais vão brigar, né? Os pais vão brigar, tenho certeza. Mas vamos lá. Eu tive uma ação, eu tive uma boa motivação, mas ela não foi assertiva. Eu não consegui ser assertivo naquilo que eu fiz. Porque se ele está com sede, a sede é matada com água, correto? Eu sei que você vai lembrar da Coca-Cola, da imagem, do gelinho e tal, mas a sede é matada com água. Você mata a sede com água. É assim que se mata a sede. Então, ainda que eu tenha a minha ação, ainda que eu tenha uma boa motivação, eu ainda preciso ser íntegro. Eu ainda preciso fazer aquilo corretamente. Eu preciso ser assertivo. Porque não basta eu só fazer com uma boa motivação, eu preciso fazer a coisa certa. E o que Paulo está dizendo? Peçam que Deus me conceda as palavras certas. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, que eu consiga chegar para o Murilo e dar água, que eu consiga, ao abrir da minha boca, fazer com que a fonte de água viva flua através de mim, e não a fonte da Coca-Cola. A Coca-Cola vai trazer líquido, mas ela não vai levar saúde para as pessoas. Então, de novo, Paulo, ele tinha ação, ainda que ele tenha pedido coragem, ele tinha ação e ele tinha a motivação correta, ele estava pedindo para que ele pudesse usar as palavras corretas. E é engraçado porque ele pede isso. E eu lendo um comentário bíblico a respeito, o comentarista ele disse, e aí me fez refletir algo a respeito. Fala assim: nós, meros mortais, eu entendo que Paulo escrevia assim, nós, meros mortais, nós estamos pedindo a Deus a graça dele, para que ele nos conceda a graça dele, para que a gente possa levar a palavra dele. Imagina, nós estamos levando as palavras de Deus. Paulo estaria levando as palavras de Deus. Lembre-se, um mero mortal. Se a gente vai para o livro de Jó, diz que nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus. E aí, aquele Deus
Santo entregando uma mensagem para nós, e nós, ainda com naturezas ruins, uma natureza ruim, nós precisamos cuidar para que nós não deturpemos de alguma forma a mensagem que está sendo levada. Você está entendendo? Então Paulo, ele está dizendo sobre isso, ele está falando sobre isso, porque não basta a sua ação, não basta só a motivação e a ação, é preciso que eu faça aquilo da forma correta, é preciso que eu entregue a coisa correta. E aí nós temos, infelizmente, nós sempre tivemos, mensagens deturpadas, e algumas vezes não por uma intenção ruim de quem está dizendo, mas ainda assim são mensagens erradas. Você pensa, se eu tivesse ensinado depois, eu nunca tinha falado isso para ninguém, até na escola bíblica dominical, não tinha ensinado a respeito. Você imagina se eu tivesse ensinado outras pessoas que se ela orasse por alguém, ela estava pedindo para ser um pastor? E eu estaria de forma inocente falando isso. Por quê? Porque eu tinha aprendido assim de uma pessoa que eu confiava. E era uma coisa errada. Então eu posso levar uma informação errada que eu aprendi de alguém que eu confio, não intencionalmente. Ainda que tenham pessoas que intencionalmente acabam fazendo, Mas olha só, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar sobre o que nós levamos de informação para as outras pessoas. Nós precisamos orar incessantemente para que Deus nos conceda as palavras certas, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê ousadia de fato, que Deus, nos dê a motivação correta, mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos pedir a Deus que também nos dê as palavras certas. Amém? Amém. Nós precisamos pedir a Deus. Eu às vezes peço para Deus, falo: Deus, que o Senhor guarde a igreja de mim mesmo. Que o Senhor guarde a igreja de mim mesmo. Eu oro todo mundo que na Betel, eu sei disso, todos oram a Deus e buscam a Deus, vem trazer uma mensagem de Deus, mas ainda assim eu oro e eu peço a Deus, falo: Deus, proteja a igreja do Senhor de mim mesmo. Porque, e se eu levar uma informação? E se eu falar alguma coisa errada? Isso aqui, eu sei que já foi falado, mas isso aqui é uma arma. O microfone é uma arma. E se nós não cuidarmos, nós estamos maltratando pessoas, levando uma mensagem errada. E aí, ele pede para que não haja distorções, e logo ele usa o termo. Peço para que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente. Ele usa o termo corajosamente. E é legal pensar sobre isso também. Por quê? Porque quando a gente fala a respeito disso, de ser corajoso, nós no Brasil não tanto, mas Paulo poderia, através do seu próprio conceito intelectual, que Paulo era muito intelectual, ele poderia ter, de alguma forma, deturpado o Evangelho, antes de a gente ir lá para o termo corajosamente, mas Paulo poderia ter deturpado o Evangelho de alguma forma, porque ele tinha, se ele quisesse de fato, fazer isso, ele tinha conhecimento suficiente para que ele conseguisse deturpar de alguma forma. E eu quero abrir com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 ao 10. Diz assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito,
Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi isso a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Quando Paulo fala sobre falar as palavras certas com coragem, nós entendemos, eu acho que a maioria de vocês já viu, já citou o versículo bíblico, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus se preparado para aqueles que o amam. E aí a galera, tipo assim, a gente fica imaginando o céu, a gente fica imaginando pós-terra, né? A gente fica imaginando essas coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo não tem a ver com isso. Então, quando Paulo fala sobre falar corretamente, ele diz o seguinte nesse texto de Coríntios: olha, eu não estou indo aí falar com vocês de forma intelectual, eu estou indo para falar com vocês pelo poder de Deus. Alguns eu converso de forma simples e outros eu converso com sabedoria, mas a sabedoria não é a sabedoria dessa era, é a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque essas coisas é que de fato são reveladas através das boas novas. E aí um pouco eu vou explicar sobre o que é esse segredo revelado nas boas novas, como o próprio Paulo fala. O que eu quero dizer em tudo isso é que se nós não tivermos de fato coragem para falar as coisas da forma como elas são de fato, na escola bíblica também a gente tem falado muito sobre isso, porque hoje existe uma ideia que não se pode falar, ou talvez não é nem que não se pode, mas é o medo de não ser entendido corretamente, é o medo de não ser aceito pelos outros, quando as pessoas dizem: Deus te ama, você é filho de Deus, e elas falam para todo mundo. Então elas se esquecem, ou elas talvez não se esquecem, mas parece que é como se tivesse um medo de se falar a verdade, medo de se falar a coisa certa, medo de tornar claro as boas novas, medo de tornar claro o Evangelho. Aí acabam trazendo uma ideia do universalismo, que é onde Deus salva todo mundo, que todos são filhos de Deus, e que pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. São algumas coisas, algumas frases. Esse dia eu gostei de um termo que uma pessoa usou, ele falou assim, o termo com preencha você mesmo. Preencha você mesmo com o que você quiser. Sabe, alguém que chega até a frente vai dizer assim, pode ficar tranquilo. As ondas, elas não vão afogar você. Pode ficar tranquilo. Você não vai naufragar. Pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo com tal coisa. E quando nós olhamos para a história da igreja, não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas morrendo por causa do Evangelho, nós vemos um Paulo naufragando algumas vezes, nós vemos Paulo sendo aprisionado algumas vezes, nós vemos
Paulo sendo chicoteado algumas vezes. Não é essa a nossa realidade hoje, na nossa vida, pelo menos aqui, não aqui no Brasil. Mas a questão é com a ideia de preencha você mesmo com o que você quiser. E Paulo, ele pede aos Efésios que olhem por ele para que ele tenha coragem de falar as palavras certas. Paulo pede aos Efésios, falou, olha, me ajude para que eu fale as coisas certas. Para que eu não esconda nada, para que eu não deturpe nada, para que nada chegue com ruído, para que nada chegue de forma distorcida. E é necessário ter coragem. É necessário ter coragem quando se vai evangelizar alguém. Porque nós não chamamos as pessoas para fazer para vir para um clube, né? Vamos lá nadar, vamos lá, né? Vamos para o happy hour na igreja, a gente faz um negócio diferente, o happy hour diferente, é o happy hour gospel. Já para o happy hour, não estou falando que é errado, enfim, não estou nem questionando isso. O que eu estou dizendo é, a gente não está chamando as pessoas para uma diversão. Olha só, a gente está chamando as pessoas, se for parar para pensar, nós estamos chamando as pessoas para a guerra. Nós estamos chamando as pessoas para que elas passem para um exército diferente do que elas têm lutado. Nós estamos chamando as pessoas para que elas mudem de vida. Nós estamos chamando as pessoas para que elas neguem a elas mesmas. Porque a mensagem do Evangelho é essa, né? Jesus, uma frasezinha, né? Jesus não morreu pelos nossos sonhos. Eu tinha medo, de verdade mesmo, no encontro com Deus, tinha a mensagem dos sonhos. De verdade, aquele troço para mim é terrível. Porque não, Deus vai restituir os seus sonhos. Mas que sonho? Preencha com o que você quiser? Não, preencha com o que você quiser. Então assim, Deus vai restituir o seu sonho. O sonho que foi perdido, o sonho que não sei o quê. E a pessoa, eu tinha um sonho de tal coisa. Então, se Deus vai preencher o meu sonho, se Deus vai restituir o meu sonho, então, ótimo. Deus, estou à disposição para que o Senhor faça isso. Mas não é o que Paulo fazia. O que Paulo fazia é: eu não estou pedindo para vocês orar para que eu seja livre, para que eu seja livre da prisão. Eu entendo que Deus me chamou aqui nesse lugar para ficar preso por algum motivo. Então eu não estou pedindo para que eu seja livre. Eu peço a vocês que orem para que eu consiga usar as palavras certas. Eu peço que vocês orem para que eu possa levar o Evangelho da forma correta, para que eu tenha ousadia, para que eu tenha coragem de levar as palavras certas. E doa o que doer. Amém? Amém? E aí, Paulo vai falar sobre esse segredo, para que eu possa ficar corajosamente, o segredo revelado pelas boas novas. Efésios 1, 9 e 10. Paulo fala o que é esse segredo. É um segredo que não é mais segredo. Você entende o que é isso? É um segredo que não é mais segredo. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Olha, a vontade secreta de Deus está revelada a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Verso 10. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Pode colocar o 11 também. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, quando Paulo pede para que os Efésios orem por ele, assim, orem para que eu use as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Não é um segredo escondido, é um segredo revelado. E qual que é esse segredo? Que todas as coisas estão reunidas em Cristo. Todas as coisas são por Ele, por meio dele e para Ele.
E além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e Ele faz com que tudo ocorra de acordo com a sua própria vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. E agora o capítulo 3, versículos 6 e 7. E esse é o segredo revelado. De novo, Paulo falando. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Versículo 7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, qual que é esse segredo revelado? Paulo diz: todas as coisas convergem para Cristo. E nós, os filhos de Deus, nos tornamos herdeiros em Cristo de todas as riquezas de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, quando Paulo, de novo, Paulo pede que ele conceda as palavras certas para que ele possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele continua: eu agora estou preso, concorrente, mas eu continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Paulo entende que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então ele está preso com correntes. Ele está preso com correntes. Mas ele estando preso com correntes, ele entende que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Porque ele mesmo disse que Deus faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. E Paulo se vê debaixo da vontade de Deus. Fala: eu quero estar debaixo da vontade de Deus. Então eu entendo que Deus me chamou para esse lugar, estando preso, para que aqui nessa prisão eu possa anunciar as boas novas. Mas não é só anunciar as boas novas, é anunciar as boas novas como embaixador de Deus. A prisão em que Paulo estava não aprisionou. A prisão em que Paulo estava não mudou quem ele era. Ele continuava sendo embaixador de Deus. Ele pedia coragem para que ele continuasse a proclamar o Evangelho de Deus como embaixador de Deus lá na prisão onde ele estava. Sabe, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas não deveriam mudar quem nós somos. Não deveriam mudar aquilo que nós falamos. Não deveriam mudar os nossos propósitos. Não deveria mudar a ideia de que nós precisamos pedir a Deus que Deus nos dê a palavra certa, seja na abundância, seja na escassez, seja na liberdade, seja na prisão. Porque na prisão Paulo via a oportunidade de falar para pessoas que ele não teria condições de falar fora dela. Você entende isso? Existem alguns problemas, algumas coisas que nós passamos, que nós temos a oportunidade de falar para pessoas que nós não teríamos se nós não tivéssemos passado. Paulo teve a oportunidade de pregar para prisioneiros. Paulo teve a oportunidade para pregar para pessoas da alta corte, porque ele foi levado para elas. E se ele não tivesse sido preso? Ele não teria tido a oportunidade. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. As pessoas não iam conseguir enxergar ele de outra forma. Não conseguiriam ouvir a mensagem das boas novas de outra forma. Paulo, então, prisioneiro. A única coisa que Paulo se considera prisioneiro é que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo.
Ele fala, eu estou preso com correntes, mas eu continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Eu estou preso com correntes, mas a mensagem não está. A mensagem não está presa. Eu não vou guardar a mensagem dentro de mim, porque eu estou triste, porque eu estou com dor, porque... Não, eu não vou guardar essa mensagem. Não, essa mensagem eu continuo a proclamar. Eu não vou pedir para você falar amém. Mas lembre-se disso. Que quando você estiver passando por alguma coisa, seja o que for, seja com você, com alguém que você conhece, lembre-se que você vai ter oportunidade de falar para pessoas que você não teria oportunidade para falar de outra forma. Aí você pode falar bem? Eu vou pedir para você dizer amém, que você vai passar por problemas, mas isso, em algum momento, em alguma coisa, enfim, acaba acontecendo. Então não importa onde é que nós estivermos. O Evangelho não precisa ficar prisioneiro. E Paulo, ele vai finalizar dizendo, portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Novamente Paulo, ele enfatiza sobre para que os efésios orem por ele, né? Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tem muita coisa para falar em cima disso, mas vamos abrir na Bíblia, 1 Coríntios 9, de novo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 23. Coríntios 9, 16 a 23. Diz assim: e no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se eu não anunciar as boas novas. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então a minha recompensa? Olha o que Paulo enxerga a sua própria recompensa. É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar dos direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, eu fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando eu estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-la a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Não vou explicar o texto, que a intenção não é expor ele, mas quando Paulo diz, olhem para que eu siga falando corajosamente o nome dele, como é meu dever, Paulo, ele diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Deus colocou isso no meu coração. Foi Deus que colocou isso dentro de mim. Não foi iniciativa minha, foi Deus que colocou.
E eu diria que, de certo modo, todo cristão tem dentro de si esse dever. Todo cristão, ele tem dentro de si uma inclinação, uma vontade, um desejo, um dever de levar as boas novas. E levar as boas novas para quem? Paulo ele vai dizendo, ele falou, olha, eu me fiz judeu para ganhar alguns, eu me fiz fraco para ganhar alguns fracos, eu me fiz para que eu pudesse de alguma forma ganhar alguns para Cristo. Porque eu tenho dentro de mim um dever, alguma coisa, não é alguma coisa, mas é um desejo colocado por Deus que me impulsiona para fazer isso. Não é uma coisa imposta pela igreja, não é uma coisa imposta pelo pastor, não é uma coisa imposta pelo líder de célula, não é uma coisa imposta pelo líder de ministério. Sabe, ela não é uma coisa imposta por um marido, por uma esposa, não é uma coisa imposta por um pai ou por uma mãe. Paulo diz que ele sente que é um dever que Deus colocou no seu próprio coração. E eu entendo, de verdade eu entendo que Deus coloca isso no nosso coração. É um dever nosso de proclamar as boas novas. Aquilo que nos foi confiado se tornou nossa responsabilidade. Aquilo que nos foi confiado agora se tornou um dever nosso de cada dia. Aquilo que nos foi confiado por Deus não pode ser guardado por nós. Ele precisa ser multiplicado por nós. Estão entendendo? Quando Deus chama Paulo, e a ideia hoje, óbvio que não é falar sobre isso, mas quando Deus chama Paulo entende que a partir de agora, qual que é a recompensa dele? É a oportunidade de anunciar as boas novas. A recompensa dele é uma oportunidade. O dever dele é uma oportunidade. A prisão agora é uma oportunidade. Talvez a doença seja uma oportunidade. Talvez um acidente, por algum motivo, seja uma oportunidade. É assim que nós deveríamos enxergar as coisas da vida. Porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque nós entendemos isso. Então nós entendemos que em todos os momentos nós temos oportunidade de anunciar as boas novas. Nós temos essa oportunidade como recompensa. E é assim que nós devemos enxergar a vida. Amém? Amém. Então, lembre-se disso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Lembre-se de orar por mim, de orar pela igreja e orar por você mesmo. Lembre-se de orar pelas pessoas. E lembre-se de orar por si mesmo, para que Deus te dê as palavras certas, para que você tenha coragem, para que você seja assertivo, para que a mensagem chegue íntegra, para que a mensagem chegue correta no coração do outro, para que chegue sem deturpação. Amém? Amém? Feche seus olhos. E nessa noite, com seus olhos fechados mesmo, gostaria de saber se nessa noite existe alguém, talvez você nunca recebeu a Jesus, talvez você nunca aceitou Jesus. Eu gostaria de saber se você gostaria de se arrepender dos seus pecados, porque o Evangelho é isso, é arrependimento para a remissão dos pecados. Alguém que gostaria de se arrepender? Querido Pai, nós queremos te agradecer, a Deus, pela
graça concedida. Deus, que nós nunca percamos oportunidade de orarmos ao Senhor, ó Deus, por nós mesmos, e orarmos ao Senhor pelos outros, pelos nossos irmãos. Deus, para que o Senhor nos dê as palavras certas, para que o Senhor nos dê coragem, para que nós cumpramos o nosso dever de anunciar as boas novas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor, ó Pai, somente o Senhor seja glorificado, através de todas as situações, ó Deus, que acontecem na nossa vida, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, faz com que todas as coisas cooperem para que Cristo seja formado em nós, para que o propósito do Senhor se cumpra. Não são os nossos sonhos, não são os nossos projetos, Deus, mas o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para que o propósito do Senhor, para que os desígnios do Senhor se cumpram. Então nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Ainda você ficar em pé, vamos orar encerrando o culto. Você tem uma rica oportunidade de anunciar o Evangelho, amém? Tudo aquele que foi salvo, resgatado por Cristo, tudo aquele que conhece a Jesus e tem um desejo santo de anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação àqueles que estão ao seu redor. Tenho certeza que pessoas próximas de você precisam ouvir a palavra certa. Há muita deturpação e nós precisamos dos atalaias deste tempo. Você pode fazer um compromisso com Deus de ser essa atalaia para esse tempo, quando o seu Evangelho estiver, ainda que não seja popular a mensagem do Evangelho, eu vou levá-la, porque não se engane, o inferno é real. E se você não prega a palavra de Jesus, você não prega o Evangelho, aquele que está do seu lado, mesmo sendo gente boa, mesmo sendo boa gente, ele vai para o inferno. Ele precisa ouvir essa palavra. Assim como Paulo, todos nós somos constituídos embaixadores de Cristo. Você possa levar essa palavra. Feche seus olhos. Pai querido, te agradecemos pela palavra ministrada essa noite. Continue a falar no nosso coração. Queremos remoê-la, queremos viver por ela, Deus. Que o mesmo sentimento que o Paulo possa haver em nós, o mesmo desejo que havia em Paulo, o mesmo temor que havia em Paulo, possa haver também em nosso coração. Ó Deus, ansiamos pela cidade da Grande da Serra, ansiamos, ó Deus, por ver este povo, ó Pai, servindo ao Senhor. Ansiamos, ó Deus, por ver os nossos amigos e familiares servindo ao Senhor. E oramos nessa noite, ó Deus, te pedindo, dê-nos desta coragem. Queremos ser corajosos. Queremos, ó Deus, falar ousadamente. Queremos, ó Deus, falar ousadamente a palavra de salvação. Ajude-nos, ó Deus, a encontrar, ó Pai, as oportunidades de ministrar a tua palavra. Faz-nos, ó Deus, um povo corajoso. Faz-nos um povo temeroso. Que possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor. Que possamos, ó Deus, aproveitar a recompensa, a oportunidade que nós temos de anunciar o teu nome. Desde já agradecemos porque o Senhor nos achou. O Senhor nos escolheu. O Senhor, ó Deus, nos tirou de um lamaçal de engano e pecado. O Senhor fez com que nós encontrássemos a luz. O Senhor fez com que nascêssemos de novo. O Senhor nos fez teu filho. Ah, Deus, louvamos o teu nome. Este povo adora o Senhor. Louvamos o teu nome aqui neste lugar, porque o Senhor é o nosso Deus. E isso não foi ação nossa, isso foi ação do Senhor. É o Senhor que nos escolheu e é o Senhor que faz com que permanecemos no caminho. Por isso louvamos o teu nome, por isso encerramos este culto de adoração a ti, ó Pai.
porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Rogamos pela provisão, rogamos pela proteção, rogamos pela direção. Guia-nos, ó Deus, essa semana. Possamos, ó Deus, te encontrar em nossos devocionais, possamos ouvir a Tua voz, possamos obedecer, ó Deus, a Tua direção para nós. Abre os nossos olhos para enxergar as oportunidades, para ministrar a Tua palavra, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos para estarmos atentos. Ó Espírito Santo, fala com a Tua igreja. Queremos ouvir a Tua voz esta semana. Queremos, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, ser confortados e consolados por Ti. Sabemos, ó Deus, que muitas são as adversidades e que o Senhor, ó Deus, está a todo tempo ao nosso lado. Oramos, ó Deus, pelo pai de família que precisa, ó Deus, de provisão financeira. Oramos, ó Deus, por essa mãe que precisa de ajuda, ó Deus, com seus filhos. Ó Deus, oramos para que o Senhor possa, ó Deus, se manifestar presente em nosso cotidiano. Entregamos a Ti a nossa oração, entregamos a Ti o nosso louvor, rogando pelas Tuas bênçãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar o culto. Nós estamos aqui, né? Os diáconos estão organizando o caldo para arrecadar fundos para eles estarem participando do nosso retiro de carnaval. Já anuncio para você, Summer Camp, 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, vai ser uma bênção e nós vamos estar anunciando as inscrições e tudo mais. Você pode comprar um, você pode abençoar quem está do seu lado e vai abençoar eles também, amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da tua vida até aqui em nome de Jesus, amém? Cumprimento o irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Só